finalmente acabar a parte de atos administrativos, que eu já não aguento mais falar sobre isso, e vocês não devem mais aguentar ouvir falar sobre isso. A gente estava falando sobre a extinção dos atos administrativos, falamos sobre os efeitos da extinção no caso de revogação do ato administrativo, e agora a gente vai falar sobre a extinção anormal, que é a anulação ou a invalidação. A gente tinha as hipóteses de revogação do ato administrativo, que são hipótese normal de extinção do ato, seja quando ele se extinguiu porque ele já exauriu seus efeitos, seja porque a administração, no juízo de discricionariedade, de conveniência e oportunidade, decide desfazer o seu próprio ato administrativo, usando mesma competência, a mesma forma e mesmo... competência e forma, na verdade. Então, a gente viu os modos normais de extinção. E agora a gente vai ver os modos anormais de extinção. E aí a gente começa com anulação ou invalidação. É a extinção do ato administrativo em virtude de sua ilegalidade. Alguns autores do Brasil, entre eles o Eli Lopes, o dono do fórum, tem uma terminologia própria, afirmando que a anulação e revogação são espécies de gênero de invalidação. Hoje prevalece que a invalidação é sinônimo de anulação, mas para a magistratura de São Paulo, ainda hoje é possível adotar essa terminologia. Bom, para quem vai estudar para a magistratura de São Paulo ao mesmo tempo que estuda para a defensoria, a magistratura de São Paulo adota como referência o Eli Lopes Meirelles para todos os fins do direito administrativo. Então, como regra, ela adota a conceituação do Eli Lopes Meirelles e toda a classificação que ele faz. Ainda que ele tenha falecido em 92 e tenha atualizado o livro dele, não é mais ele faz muito tempo, continuam adotando a teoria ou toda a doutrina do Eli Lopes Meirelles como referência de direito administrativo. Para a defensoria, não. Para a defensoria, a base da doutrina seria o Sócio Antônio Bandeira de Mello, que é uma doutrina mais progressista, mas também tem outros elementos que são mais variados, né? Como a gente sempre está, quando litiga contra a fazenda do Estado, ou fazenda do município, ao lado do cidadão e não ao lado da fazenda, tendência a adotar posições não fazendárias, tendência a adotar posições em prol do cidadão e não em prol do poder público. E isso fica muito claro na hora de você ter questões doutrinárias que têm posições polêmicas diferentes. O motivo da invalidação é o vício no ato administrativo. O objeto da invalidação é o ato ilícito. Então, quando você invalida, você revoga quando o ato é lícito, mas quer deixar de produzir efeitos. Ou porque ele exauriu os seus efeitos, ou porque é tendida alguma cláusula resolutiva ou suspensiva, uma condição, ou por juízo de conveniência e oportunidade. No caso da anulação ou invalidação, o que acontece é que tem um vício no ato administrativo. A gente viu os vícios de ato administrativo. Ou ele é legal, ou ele tem vício de desvio de finalidade, ou ele tem falta de fundamentação, ou o objeto está errado, ou o órgão que emitiu não é competente. Algum vício existe no ato que o torna ilícito e ele precisa ser, então, invalidado. Ele é um ato ilícito e precisa ser invalidado. A anulação é retirada do ato administrativo por razões de legalidade, ou seja, retirada de um ato legal inválido para resguardar o princípio da legalidade. Então a possibilidade de anulação e invalidação decorre também do princípio da legalidade. Só faz sentido você poder anular um ato porque ele é legal se você exige que todos sejam legais. E legalidade nos termos administrativos, de que a administração só pode fazer aquilo que a lei permite. E não no modelo para o cidadão, que você pode fazer tudo que a lei não te proíbe, que são coisas diferentes. A titularidade, administração de ofício ou judiciário, ato de outro poder, porque é ato que atenta contra a legalidade, mas precisa ser provocado. Então, quem pode anular? Qual a competência para anular? A competência para anular pode ser da administração, em exercício de autotutela, ou pode ser do poder judiciário quando provocado. O poder judiciário não pode sair por aí falando, tá errado, vou anular. Agora, esses dias houve uma decisão do Tribunal de Justiça determinando a extinção de 100 e tantos cargos em comissão lá da Câmara Municipal. Na verdade, acho que eram 21 cargos e 100 e tantos funcionários. Aquilo foi provocado. O Ministério Público entrou com uma ação de probidade e por isso o Judiciário pode decidir. O Judiciário podia decidir sem ser provocado? Ou sem que o Ministério Público tivesse agido? Ou algum órgão de fiscalização tivesse agido? Não. Se ninguém tivesse agido, o cargo ia continuar lá e o Judiciário não ia poder fazer nada. Antigamente havia a polêmica sobre a possibilidade da administração anular, invalidar seus próprios atos. Hoje está superado pelas seguintes súmulas. Então, súmula do STF 346, a administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Provavelmente tem alguma outra súmula repetindo mais ou menos o mesmo texto, porque as súmulas mais antigas do STF são anteriores à Constituição e muitas vezes eles acabam refazendo o texto nas súmulas posteriores. Salvo engano, e é meio chute aqui, acho que até a súmula 500 ou 500 alguma coisa é anterior à Constituição de 88. As súmulas depois disso são posteriores. Eu não tenho muita certeza disso. Estou falando mais ou menos, posso verificar depois, mas não tenho muita certeza. Princípio da autotutela. Não confundir com o princípio da tutela.
Este representa um mecanismo de controle da relação jurídica de vinculação existente entre administração direta e indireta. Então, vocês viram o princípio com o Marcelo, né, os princípios de administração. A autotutela é a sua autoproteção. Como a autotutela, a expressão dela é você poder rever os seus próprios atos, inclusive a invalidação, porque a administração não precisa continuar fazendo ou produzindo atos que ela entende legal, já que ela tem o direito de se proteger e proteger o erário. Coisa importante, erário público é pleonasmo. Erário já é público, então não, ou é erário ou é dinheiro público. Não dá para falar as duas coisas juntas. Então ela já tem a ideia de proteger o erário. Então, por isso que você pode invalidar atos ou revogar os atos de acordo com o que tiver acontecendo, se o ato for lícito ou ilícito. O princípio da tutela é diferente. O princípio da tutela é um mecanismo de controle entre administração direta e indireta. Então você tem uma autarquia, essa autarquia está submetida de algum modo à administração direta. Apesar de ser outra pessoa jurídica e ser administração indireta, ter seus poderes e tudo mais, ela pode ser controlada, eventualmente por algum regramento, e esse princípio é o princípio da tutela, que significa que a administração direta não perde o controle sobre a administração indireta, ainda que tenha menos controle. A anulação de ato é dever, é ato vinculado. Por que ato vinculado? Porque os requisitos estão previstos na lei, são preenchidos e não tem discricionalidade, oportunidade de conveniência. Porque é questão de legalidade. Se o ato é legal, a administração tem o dever de tirar o ato do mundo jurídico. A administração só pode fazer aquilo que é legal. Se o ato é legal, ela tem que deixar de fazer. É o dever jurídico. Ela não pode continuar fazendo continuar produzindo um ato ilegal, que ela reconhece como ilegal. Então, se existe dúvida sobre a legalidade, a administração diz é legal, e o judiciário depois diz é ilegal, é uma coisa. Mas se a administração reconhece que é ilegal, ela tem o dever de anular o ato. Porque é o princípio da legalidade, declara o princípio da legalidade. Não faz sentido a administração que está submetida à legalidade estrita continuar produzindo um ato que ela mesma reconhece como ilegal. O prazo de decadência para anulação do exercício de autotutela é de 5 anos na lei federal, salvo comprovada má-fé. A base, a segurança jurídica, que utiliza o fator tempo, posição do STF. Qual a questão aqui? Às vezes você tem um ato jurídico, e esse ato jurídico produz efeitos para um particular, que está de boa fé. Então, se a própria administração não invalida o seu ato em 5 anos, a administração federal, num exercício de autotutela, ele passa a ser válido. E aqui entra aquela questão que a gente discutiu anteriormente sobre ato anulável e ato nulo. Então, são coisas diferentes, né? O ato anulável é aquele que não é competente, pode ser convalidado. A gente vai ver mais para frente de novo quando for falar sobre convalidação. Mas, nesse caso, seriam só as possibilidades de anulação do ato administrativo. Porque aquilo que é nulo e pronto, acabou. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contado a data em que forem praticados, salvo comprovada a má-fé. Há autores que afirmam que não há prazo, devendo prevalecer a legalidade. Que é um tanto complicado, né? Porque você tem a seguinte posição. Não pode persistir a existência de um ato que é ilegal na ordem jurídica. Se a administração só percebe que o ato é ilegal depois de 5 anos, ela não pode manter esse ato. Mas além disso, e é claro nesse sentido, que quando o ato for favorável ao cidadão, ao destinatário, ele anula, ele decai. E decai a possibilidade de anular da administração. E aí, o que acontece? Alguns autores, uma interpretação à luz do princípio da legalidade, dizem não, isso não pode acontecer. Esse artigo é, de certo modo, inconstitucional do ponto de vista do princípio da legalidade, porque a administração não pode continuar fazendo algo que é reconhecidamente legal. Ela tem que fazer só aquilo que for legal, lícito. Então, dizem para alguns autores, um aprazo devendo prevalecer a legalidade. Bom, partindo daquela lógica que a gente sempre, na defensoria, está do lado do cidadão, qual posição seria mais interessante para a defensoria? Que decai em 5 anos. Então, em geral, é muito provável que a defensoria adote o entendimento, como instituição, de que os atos decaem em 5 anos. No Estado de São Paulo são 10 anos. A administração anulará seus atos inválidos de ofício ou por provocação de pessoa interessada, salvo quando ultrapassados os 10 anos de contrato de sua produção. Então, para o Estado de São Paulo, onde a defensoria atua, passados os 10 anos, o ato continua válido. Tem um caso muito interessante disso, que é o seguinte. Era federal, não é 5, estadual 10, isso. municipal 10. Municipal 10 também.
Ninguém explora essa questão dessa peculiaridade estadual. Que na verdade o administrativo tem, cada ente administrativo faz suas próprias leis, né? Então, essa é uma lei que depende é municipal em São Paulo. Se for em Osasco, se for Franco da Rocha, em Francisco Morato, pode ser outra coisa. Particular, sim. Oi? Sim, é sempre de 5 anos. Eu ia dar um exemplo disso aqui, em que esse debate se dá. Existia uma previsão legal? Eu sempre derrubo esse treco. Existia uma previsão legal de que as esposas ou filhas solteiras, na verdade as filhas solteiras de militares, de policiais militares, receberiam pensão em razão do falecimento do policial. Essa previsão, houve algumas alterações com o tempo, então antes era sempre enquanto permanecessem solteiras, depois com limite de idade e hoje acho que até 21 anos. E a administração, mudando a regra, entende que isso é um benefício de prestação continuada, então mudou a regra, eu paro de pagar porque todo dia se renova. E esse ato passou a ser ilegal depois que mudou a lei. E o que as pessoas dizem é que não, que a aposentadoria foi concedida, a pensão por morte foi concedida há mais de 10 anos, portanto esse ato não pode ser anulado. Já está convalidado. E dependia muito do juiz, mas em geral a jurisprudência adotava de que passou 10 anos não pode mais fazer. Por quê? Porque a regra é que as pensões por morte e aposentadorias são regidas pela regra no momento em que ela foi adquirida. Então, se no momento em que ela foi concedida ela era lícita, ela passa a ser lícita todo o resto do tempo. Apesar de ser um pagamento mensal, em tese, toda vez que é um pagamento é uma ilegalidade, porque é um pagamento do benefício que não tem previsão legal, como ele foi concedido quando havia previsão legal, não decorrido os 10 anos, se decorrido os 10 anos dá para discutir. São duas discussões diferentes, né? Uma discussão nesse caso aqui, decorreu os 10 anos, acabou, o tribunal acolhe nesse caso. O segundo argumento uma segunda discussão se não for 10 anos, valia naquela época ou não? Como, em geral, isso depois que foi concedido, só tem casos de concedidos quando tinha lei, e essa lei já passou de 10 anos, acho que a alteração foi em 94, essas duas questões se misturam. Então nunca ninguém analisa uma questão longe da outra, porque não tem caso prático disso. Porque a administração começou a reclamar disso depois, porque existia uma discussão sobre lei federal e lei estadual. E a administração entende que é a lei da lei federal. Ou melhor, os particulares entendem que é da lei federal. E a administração entendia que era da lei estadual, que era de 2007. Então não teria 10 anos. Então existia uma diferença, uma discussão ali, mas sempre recai nessa questão de que há mais de 10 anos e o tempus regit atum, né? O ato é regido pela lei do tempo. E na lei do tempo aquilo era lícito. Então, no fim das contas, as pessoas continuam recebendo. Quem estava recebendo mais de 10 anos, que a administração não pediu anulação, continuam recebendo. Quem hoje é filha de militar e o militar falece, que tem mais de 21 anos, filha solteira, não recebe pensão por morte. Na época eles entraram com mandado de segurança conforme eles iam cortando? Mandado de segurança não. Por que candidata que não é mandado de segurança? Eu não estou imaginando, a pessoa recebia a pensão, tal, de repente, cortou. Não, a administração nesse caso não para de... Não faz os autotutela. Não. Se fosse isso, ela poderia entrar com mandado de segurança. Mas normalmente era a administração era uma ação de obrigação de não fazer. Eu não quero não fazer mais. Por quê? Porque esse tipo de coisa, como a aposentadoria verba alimentar, é muito mais interessante para a administração que ela tenha respaldo jurídico, respaldo judicial. Então, normalmente ela faz isso quando tem decisão judicial. Apesar de poder invalidar seus atos por autotutela, como é algo longo, que envolve verba alimentar e que tem alguma polêmica em torno disso, sempre se tende a usar o mecanismo judicial para anulação dos atos administrativos. Então, efeitos da invalidação, isso aqui é importante, né? Se você invalida um ato, esse ato pode produzir efeitos a partir da invalidação ou fazer com que aquilo deixe de existir. E é a questão de ex tunc e ex nunc. A maioria da doutrina considera os efeitos ex tunc, em regra, pois o que é inválido perante a lei não pode surtir efeitos. Assim, o ato e seus efeitos passados são desconsiderados, porque um ato inválido não pode ter efeitos válidos. Então, como regra, é ex tunc. Ele nunca produz efeitos, porque ele é ilegal. Mas como regra, né? A maioria da doutrina fala isso como regra. Exceção: atos unilaterais ampliativos e praticados por funcionários de fato, desde que haja boa fé, terão efeitos ex nunc.
Aqui, em conflito entre valores de legalidade e boa-fé, devendo prevalecer pela ponderação os valores de igual grandeza. O MS tal do STF aí. Lembra aquela questão que a gente estava discutindo sobre ponderação? Sobre máximos de otimização e sobre conflito entre princípios? A gente discutiu isso um pouco na aula passada, a gente abordou um pouco mais esse tema. Aqui é um caso em que o STF decidiu fazer isso. Analisando a questão de atos unilaterais ampliativos e praticados por funcionário de fato, por exemplo, aquela pessoa que estava substituindo alguém e deixou de substituir, mas fez um ato pela qual não era competente, aquilo produziu efeitos, nesse caso o STF decidiu que entre legalidade e boa-fé deveria prevalecer a boa-fé, porque o particular não tinha nada a ver com aquilo. Outro caso que eu peguei lá quando eu estava na Fazenda também, que estava uma coisa mais polêmica, eram casos de ensino médio para adultos já, né? Ensino médio posterior, para aquelas pessoas que não estudaram na época certa e fizeram ensino médio, mas ensino médio particular. Não era o EJA, né, que é a Escola de Jovens e Adultos do Ensino Público, mas era algum ensino médio particular. E nesse caso, o MEC, na verdade, o MEC, a Secretaria de Educação, não lembro exatamente quem agora, cassou a licença de algumas dessas escolas. E aí as pessoas tiveram um diploma cassado. E aí tinha muita gente com problema com concurso, que tinha que comprovar, e aí o diploma estava cassado e tudo mais, aquilo virou um transtorno gigantesco. E o argumento das pessoas era, o argumento óbvio, de que elas estavam de boa fé. De que elas não tinham como saber que existia uma regularidade no funcionamento daquela escola, que elas não tinham como saber que aquilo poderia invalidar os diplomas, então tinha que prevalecer esse entendimento. E lá, pelo menos na Fazenda, era o que prevalecia. A pessoa estava de boa fé, não tinha prova de que ela sabia que aquele lugar era um lugar inadequado, que estava descumprindo as regras do MEC, e que não queria correr risco de que aquilo acontecesse. Então prevalecia que o diploma dela valia, porque ela estava lá de boa fé. Então, boa fé, no direito administrativo é conhecido como princípio da proteção à confiança legítima. Súmula 106 do Tribunal de Contas da União. O julgamento pela ilegalidade das concessões de reforma, aposentadoria e pensão não implica por si só na obrigatoriedade de reposição das importâncias já recebidas de boa fé. Isso é importante. Se, por exemplo, você recebe uma pensão, aquele caso que você está falando sobre os policiais, das esposas dos policiais, das filhas solteiras de policiais, ou mesmo do exército, né, que isso é uma questão da União. Se o entendimento fosse diverso e dissesse, olha, não faz jus, você não faz jus à pensão, você teria que devolver o dinheiro? Porque sim, mas não é esse o caminho da jurisprudência. Esse é o caminho possível, mas não é esse o caminho que é adotado aqui. Na verdade é assim. Também é um tipo de mudança de feito, mas vamos lá. A invalidação é ex nunc, como regra, não é? Ela é ex nunc quando tem o princípio da boa-fé. Você está recebendo de boa-fé, a sua boa-fé tem que ser protegida. Então, como você recebeu de boa-fé, você não sabia que aquilo era legal, ou você acreditava que era legal, tanto que você foi discutir que era legal, você recebeu de boa-fé. A Defensoria enfrentou um caso desse agora. Existia uma ação do Procuradoria do Estado contra a Defensoria por conta do sistema de gratificações que a Defensoria paga. A Defensoria paga um salário base e paga gratificações para atividades específicas, em geral fora do serviço ordinário do defensor. Existia um questionamento sobre essas gratificações. Porque existia uma previsão legal genérica, essas gratificações eram reguladas em geral por regra interna da Defensoria. No despacho liminar, a Fazenda pedia a devolução dos valores. E o juiz falou, não é nem o caso, indefiro liminar, porque é verba alimentar e está discutindo. Apesar de achar, ele descreve no despacho, apesar de eu achar que é ilegal mesmo, estou indeferindo a liminar, porque não tem risco, né, de eventual devolução, e se tivesse que devolver, seria devolver da citação para frente, mas ele falava eventualmente, inclusive, que não haveria risco à devolução, porque paga na fonte, né, seria descontado na fonte. O que aconteceu com essa ação? No fim, a Defensoria conseguiu fazer um acordo com a Procuradoria-Geral do Estado para regular, inclusive mudou o sistema de gratificações, e essa ação foi extinta, sem julgamento de mérito, sem resolução de mérito. E aí acabou, a maior parte das gratificações permaneceu, mudou percentual, mudou regra, e algumas sumiram, e aí conseguiu resolver o problema. Mas era um caso em que, se a Defensoria perdesse a ação, teria que ser discutido se os defensores teriam que devolver o dinheiro que eles receberam de boa fé. Porque quando os defensores fizeram atividade ou exerceram aquela função, que era gratificada excepcionalmente, ele estava de boa fé.
Ele não sabia que depois de algum tempo aquilo seria declarado ilegal. O ato é legal, a fazenda está pagando, tudo certo. Tem uma discussão se deveria devolver ou não. Outro caso da própria defensoria foi uma questão sobre o teto e o subteto constitucional. E aí alguns defensores devolveram dinheiro. Porque existe um teto do STF, da administração, do salário da administração, e existe o subteto, que é o artigo, sei lá qual agora da Constituição, que fala que é 90,25%, que é o teto do desembargador estadual. Esse teto do desembargador estadual foi suspenso numa cautelar no STF, sob o entendimento de que não existe diferença entre o juiz federal e o juiz estadual. A jurisdição é una, ela é só dividida para ser exercida de modo racional. Mas a jurisdição é uma só, vocês viram isso no processo civil. A competência é a divisão da jurisdição, mas a jurisdição é só uma. Então, se o juiz federal e o juiz estadual exercem a mesma função, a diferença de matéria e diferença territorial. E aí o STF falou, então não cabe subteto para os desembargadores estaduais e nem para os juízes estaduais. Eles têm que ganhar exatamente a mesma coisa que ganha o desembargador federal e o juiz federal. Não tem essa diferença, não tem que ter essa diferença. Isso foi estendido também para o Ministério Público, porque o Ministério Público funciona do mesmo modo. Mas não para a Defensoria. Porque a Defensoria, para a Defensoria é diferente. Cada Defensoria estadual é uma Defensoria. E a Defensoria da União é uma outra coisa. Então não existe um órgão único. O Ministério Público é um órgão único. A Defensoria são 27 órgãos, mais a DPU. Então, por conta disso, não era aplicável é aplicável o subteto, porque a Defensoria está prevista no artigo. Fala, o subteto aplica-se ao Ministério Público, o Tribunal Legislativo e a Defensoria Pública. Então, nesse caso, aplicava para a Defensoria Pública. Mas, por algum tempo, houve um entendimento de que não estava submetido ao subteto. E, então, houve o pagamento de quem estava no teto, houve o pagamento de valores até o teto, e esses 9,75% tiveram que ser devolvidos em algum momento, foi descontado. E também, não sei se foi judicializado, acho que quem judicializou conseguiu não devolver, mas alguns defensores tiveram que devolver esses valores, alguns que não decidiram judicializar. Então, assim, esse é o tipo de coisa que é sempre polêmico, porque a administração sempre quer pegar o dinheiro de volta, mesmo que ela tenha, porque ela pagou e quer o legal, e o particular sempre está dizendo, eu estou recebendo de boa fé, eu sei que não era o caso de receber isso. Eu não sabia que não era o caso de receber isso, estou recebendo de boa fé, então não quero devolver. Sempre existe essa discussão. Essa discussão ainda é pior quando é um erro da administração. A administração às vezes paga errado. E está errado o que ela pagou. Nesse caso da Defensoria está errado. Ela pagou errado porque aplica o subteto. E aí ela está falando, olha, não é que eu estava de boa fé, o ato foi invalidado, não, foi um erro. E aí no erro fugiria dessa súmula do Tribunal de Contas da União, né, dessa circunstância. Porque no erro seria diferente, eu estaria corrigindo o erro. E aí, nesse caso, mesmo assim, o Judiciário normalmente dá guarida e não determina a devolução dos valores. A Lei, artigo 61 da Lei Estadual 10.177, que regula os atos administrativos no Estado, invalidado o ato ou o contrato, a administração tomar as providências necessárias para desfazer os efeitos produzidos, salvo contra terceiros de boa-fé, determinando a apuração de eventuais responsabilidades. A gente vai ver a responsabilidade civil aqui. Mas no caso de erro, o terceiro de boa-fé não devolveria o dinheiro e o culpado devolveria o dinheiro, porque ele é responsável. Por isso que eu tenho que apurar as responsabilidades. Então o que a administração está falando aqui é o seguinte: eu entendo que o terceiro de boa-fé não tem que devolver o dinheiro, mas eu também não acho que eu tenho que segurar o BO. Alguém vai ter que segurar esse BO, não vai ser eu. Vai ter que ser o servidor responsável pelo erro. Se esse erro, é claro, tiver sido feito por culpa ou dolo, né? Negligência, imprudência ou imperícia, ou dolo de cometer o erro, de má fé. Então, se não for nenhuma dessas circunstâncias, aí daria para discutir, não teria responsabilidade subjetiva. A gente vai ver hoje ainda que existe uma questão da responsabilidade objetiva da administração e responsabilidade subjetiva do servidor. O servidor é responsável subjetivamente pelos seus atos, enquanto a administração é responsável objetivamente pelos atos do servidor. Nesse caso aqui era isso, né? Ela está buscando direito de regresso. No fundo é isso, é um direito de regresso. O Celso Antônio Madeira de Mello tem a posição própria sobre o assunto, mas moderna é bastante similar. O ato administrativo ampliativo de direito, que concede benefício particular do servidor, não pode ter efeitos retroativos, pois prejudica quem está de boa fé. Exemplo, licença, autorização, nomeação de servidor, quando invalidados tem efeito ex nunc, como regra geral. Ressalva-se os efeitos serão ex nunc quando o administrado concorrer para o vício, nem serão ex nunc quando concorrer para o vício esteja de má fé. Então, se ele colaborou para que o vício fosse cometido ou estava de má fé, aí tem efeitos ex nunc e produz desde o começo.
Gente, eu nunca sei efeito ex-tunc e efeito ex-tunc, eu sempre confundo os dois. Ex-tunc é testa pra trás. Fica atrás. Daquele momento pra frente. Eu vou esquecer daqui uns 10 minutos, mas ok. Valeu pela dica. Eu torci, assim, muito pra ninguém perguntar ex-tunc e ex-tunc pra mim no concurso, porque eu não saberia responder. Aí eu procurei pelo N. Eu ia falar, Deus do céu, eu sempre confundo essa merda. Aí eu procuro o N e não entraram. Mas os dois têm N. Não, o N não, o outro é T. Porque nunca, sempre penso em nunca. E nunca, é como se nunca tivesse existido. Aí eu, putz, fudeu, aí deu merda. Não sei mais o que fazer. Agora eu já confundi vocês e já deu tudo errado. Eu sempre vi, mas não preferi o N. Cada um tem uma técnica. Ó, ressalta-se que salário jamais será restituído, pois se a pessoa trabalhou, não poderá a administração enriquecer as suas custas, é um enriquecimento sem causa. Então essa é uma questão importante. Se a pessoa, servidor, trabalhou efetivamente, ainda que seja o salário haja um vício de nulidade na contratação, na nomeação e tudo mais, o cara trabalhou para o seu serviço, tem que ser pago por isso. Se ele trabalhou e não for pago por isso, a administração está enriquecendo sem causa. O ato administrativo restritivo de direitos da esfera jurídica do administrado, ou seja, que diminui ou restringe a esfera de liberdade ou traz consequências negativas particulares, tem sempre efeito ex-tunc, por exemplo, posição de sanção. Então, se eu estou anulando o ato administrativo, validando um ato administrativo de multa, por exemplo, ele sempre tem efeito ex-tunc. Certo? Por quê? Mas aquelas verbas anexas não entra como salarial também? Essa é toda uma discussão. A verdade é que essa discussão nunca foi travada. Porque houve um acordo antes. Para não correr risco de ter que cada um dos defensores travar essa discussão, ou a administração travar em nome de todos os defensores, não, na verdade foi feito um acordo. O que aconteceu foi, existiam algumas que eram mais problemáticas, e a defensoria reformulou o modo de gratificação e conseguiu repassar para frente, isso aí resolveu o problema. Tanto que a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu o acordo, o juiz homologou o acordo e resolveu o problema, né? Existia uma discussão, a discussão foi resolvida. Contraditório é para a defesa. Aplica-se também no ato administrativo, na anulação de ato administrativo? Se eu vou garantir... se eu vou tirar, produzir... Se eu efeito ampliativos, eu vou tirar aquele benefício da pessoa, eu preciso garantir contraditório para a defesa. Se eu estou pagando uma pensão por morte e vou deixar de pagar porque ela descobrir que o ato é ilegal, ele é inválido, eu tenho que anular aquele ato, eu preciso dar contraditório para a defesa. O que normalmente é um vício, porque em geral não acontece. A administração manda uma cartinha informando, a partir do mês tal, vou deixar de pagar. Essa é uma coisa que acontecia também, principalmente nesses casos do policial. A administração suspendia o pagamento. Falou, suspende o pagamento enquanto está rolando o processo administrativo e que você vai ter contraditório para a defesa. Falou, mas como suspende o pagamento? A forma alimentar? Então sempre vinha ação de pessoas questionando essa suspensão de pagamento enquanto tramitava o processo administrativo. Era como se fosse uma suspensão liminar. E os limites da anulação, que também é importante. Aí estava com essa obrigação de fazer para continuar se pagando. Na verdade, aí cabe o mandado de segurança, inclusive. Ah, tá. Eu não quis falar aí nesse caso cabe o mandado de segurança. Limites da anulação. Então a anulação, como tudo, tem alguns limites em que o Estado pode agir. E aqui são os prazos de 5 anos para federal, 10 anos no Estado e no município de São Paulo. A consolidação dos efeitos produzidos, então aquilo que já produziu seus efeitos não dá mais para você anular. E a teoria do fato consumado. For de interesse público a manutenção da situação fática já consolidada. E aí existe a possibilidade de convalidação. Então a possibilidade de convalidação é algo polêmico no direito administrativo, que é a possibilidade de tornar válido um ato que era inválido, ou lícito um ato que era ilícito. Normalmente, decorrente da decisão liminar precária, que posteriormente é cassada no judiciário em desfavor do particular, nesse concurso coletivo, cabe garantir que faça a seguinte fase. Nesse caso, o STF entende que deve se afastar o particular, não adotando essa teoria, pois não há lei disciplinando o assunto e nessa situação prevalece a legalidade sobre a segurança jurídica. O que acontece aqui? É uma situação que às vezes aconteceu no próprio nosso concurso, do 7º concurso da Defensoria. Houve a emenda 80, que alterou lá os artigos da Constituição, e inclusive determinou que teria que ter um defensor em cada comarca. E essa emenda 80
inclusive falou que aplicaria aquele artigo que regulamenta a magistratura no que couber para a Defensoria Pública. Salvo engano, é o artigo 83 da Constituição Federal, que regula a magistratura. Nesse artigo diz que para ser juiz tem que ser bacharel e tem que ter no mínimo 3 anos de experiência. E existiu uma discussão antes do meu concurso se isso seria aplicável também à Defensoria, porque a Constituição fala que aplica no que couber esse artigo. E aí a discussão era se isso cabe ou não cabe. Por quê? Porque existe uma lei estadual que garante que o prazo é de 2 anos, regulamentando o assunto. E existe lei estadual que garantia prazo que o tempo de estágio contaria como tempo de experiência para a Defensoria Pública. Então existiria uma previsão específica de cada estado regulamentando isso. Naquele momento, em 2015, quando saiu a emenda, várias defensorias tomaram decisões diferentes. Então tem defensoria que não exigiu os 3 anos, tem defensoria como a de São Paulo que exigiu os 3 anos, depois de formado. Tem defensoria que exigiu os 3 anos, mas poderia contar 2 no tempo de formado. Isso aí virou uma celeuma. Na verdade, virou todo um caso, ficou tudo complicado. Cada lugar decidiu de um jeito. E no concurso daqui, algumas pessoas que foram aprovadas chegaram na hora de fazer a prova oral e você entrega os documentos antes de fazer a prova oral. E não tinham os 3 anos. E aí entraram com o mandato de segurança, com a liminar para fazer a prova oral. E o mandato de segurança foi concedido liminar, eles fizeram a prova oral, porque também era melhor fazer a prova oral do que não fazer. Fizeram a prova oral e foram aprovados. Acho que quase todos que entraram com mandato de segurança foram aprovados. Eu fiquei imaginando que tem isso. Então foram aprovados. E aí existia o seguinte: existia uma distinção entre alguns mandados de segurança. Acho que foram 12 pessoas ao total que estavam nessa situação. 11 ou 12. Um deles, a liminar era para garantir a posse, que ia ser comprovado na nota da posse. Os outros eram para garantir a reserva de vaga. Teve um advogado entrou com 10, eu acho. Aí uma pessoa entrou com um sozinho e outra pessoa entrou com outro sozinho. Essa outra pessoa perdeu a liminar. Essa outra que entrou sozinha conseguiu eliminar para tomar posse, porque ela já ia fazer os 3 anos. Na verdade, ela teria se formado comigo em dezembro, teria feito os 3 anos em dezembro, a gente teve que comprovar em janeiro. Mas ela viajou na faculdade e ficou 6 meses fora e isso aconteceu. Então ela teria 3 anos em julho, que foi quando ela se formou. E aí essa pessoa pediu para tomar posse e quando ela foi chamada deu tempo e ela comprovou os 3 anos na data da posse. Então ela tomou posse e virou defensora do Estado de São Paulo. Exerceu trabalho ao longo tempo. Nesse meio tempo, enquanto estava julgando, ela ganhou na primeira instância. Enquanto estava esperando para julgar a apelação no tribunal, houve aquela decisão do STF que dizendo que a comprovação nos casos do MP e da magistratura tinha que se dar na data da comprovação dos documentos, na data da posse. O STF falou isso. Só que o STF falou sobre defensoria pública. Só que o artigo de lei fala que cabe no que couber. Então, se a interpretação do STF para aquele artigo é essa, e a defensoria entende que este ponto cabe para a defensoria de São Paulo cabe para a gente, tinha que ser aplicado também. E aí, o que aconteceu foi que ela perdeu a apelação, foi julgada improcedente, foi denegado o mandato de segurança dela, ela foi revertida a decisão, ela ia ser expulsa da defensoria, essa pessoa, mas no final das contas ela passou em outra defensoria e pediu exoneração. Nossa, deu sorte, assim. Essa uma pediu exoneração dos outros 10. Os outros 10 não tinham reserva de vaga, como eles perderam o mandato de segurança, eles ficaram fora do concurso. Mas eles nem tomaram posse. É que nesse caso específico houve posse. E é uma questão em que a teoria do fato consumado não valeu. Porque afinal ela já era defensora, já trabalhava, tinha cargo, tudo mais, já recebia salário. Não tinha porquê, assim, se você fosse adotar a teoria do fato consumado, você fala, olha, já consumou o fato, já está trabalhando, já tomou posse e tudo mais. E funcionou isso para aquele procurador do Coiponte, né? Que ele fez. Exatamente. E essa era uma discussão na época lá, o rapazinho. Então, essa é uma questão polêmica, né? Porque são situações que às vezes geram uma sensação de injustiça. A pessoa toma uma posse precária, e depois de algum determinado momento acontece uma reviravolta, ela perde a ação
e aí a pessoa tem que tem que sair da defensoria. Tem uma pessoas com mandado de segurança, elas passam depois do estágio probatório? Passam. Tem várias pessoas que tomaram posse com mandato de segurança na defensoria e em alguns outros momentos também. Teve um problema, eu não sei em qual concurso que isso aconteceu, mas existia uma dúvida no edital, não sei se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro, foi nos primeiros concursos da defensoria. E hoje você tem que fazer no mínimo 3 pontos na segunda fase e 5 na média. Isso é muito claro no edital. Mas na época não era tão claro. Podia zerar. Então teve gente que zerou matéria, ou tirou 1 ou 2 na matéria, mas tinha 5 pontos de média. E entrou com mandato de segurança, ganhou mandato de segurança, tomou posse, ganhou a ação. E a defensora até hoje, não vai ter problema no estágio probatório, não tem mais nada. Só que no edital seguinte eles mudaram a regra e deixaram mais clara que era desse jeito. Porque naquele edital tinha uma discussão sobre isso e aí tem que prevalecer o entendimento que é adequado, né? A interpretação mais benéfica para o candidato. E nesse caso aí prevaleceu e a pessoa passou. Então eu nem sei quem é, eu sei que aconteceu esse problema, sei que teve, não sei, eu acho que foram umas 5 ou 6 pessoas, mas eu não sei quem são. E eu sei que isso aconteceu e tá aí, todo mundo. Ninguém nunca deixou de ter estágio probatório, foi recriminado depois na carreira por causa disso. Convalidação. Alguns autores, como Celso Antônio, consideram que o ato administrativo viciado é nulo e não se convalida porque o ato viciado ofende o interesse público. O ato jurídico nulo deve ser retirado do mundo jurídico. Excepcionalmente, o autor admite a convalidação desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Então, sim, existe uma posição do Celso Antônio, não dá para convalidar. Se o ato é nulo e a gente tem a primazia do interesse público, a primazia do interesse público diz que não dá para convalidar um ato que é nulo. O que dá para você fazer é preservar os efeitos e modular os efeitos, ele é ex tunc ou ex nunc. Mas não dá para convalidar aquele ato, ele vai deixar de existir necessariamente e não vai conseguir convalidar o ato. Quando os atos não puderem ser convalidados, serão nulos, ao passo que, se for possível a convalidação, serão anuláveis. Porque a gente discutiu lá na frente, que é a mesma distinção do direito civil. Se for possível a convalidação, é preferível a convalidação, para atender os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé. Então, se existe uma situação, um ato anulável, que é passível de convalidação, é preferível que você convalide o ato. Por quê? Porque a situação já está dada, já aconteceu no mundo real. Então é mais fácil preservar uma situação que já aconteceu e que as pessoas estão de boa fé do que você desfazer e fazer outra. Aí o autor ainda classifica o ato como de acordo com o vício. Eu acho que ele já tinha falado dessa parte, mas pelo jeito não. Então, para o Celso Antônio, inexistente é o ato que já fez tão grave que sequer existe no mundo jurídico. São comportamentos criminosos da administração, expondo a administração a sofrê-los. Exemplo, sentença probatória por particular, ordens de tortura. O autor confere o direito de resistência da vítima em relação ao ato. Então, o ato inexistente é o ato que é mais grave, que normalmente decorre de um crime. Nulo é aquele ato cujo vício não é passível de convalidação, ou seja, o vício é gravíssimo, não pode ser consertado ou saneado. E anulável é aquele cujo vício admite convalidação, tornando uma desconformidade válida legal. Refere-se aos requisitos de competência e forma. Então, a competência e forma, o de finalidade, motivação ou objeto, são nulos. Existe uma discussão, e até o Pedro Lenza faz isso, e já houve algumas decisões negando esse pedido, sobre a nulidade da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é aquela em que teria havido o mensalão. Em que alguns deputados tiveram votos comprados para votar de acordo com a reforma da Previdência. A verdade é que, pelo que restou aprovado no mensalão, era algo muito mais separado das votações e muito mais uma questão de financiamento e distribuição de recursos entre os partidos do que uma compra específica de voto para aquela eleição. Mas o que restou julgado era que houve compra de votos e a compra de votos era sistemática. Então tem muito autor que fala, bom, se houve compra de votos na reforma da Previdência, a reforma da Previdência não existe. Decorre de um crime. Eu tenho um vício de decoro. Vício de decoro parlamentar, que é um vício de decoro, que é um vício na produção das leis. O Pedro Lenza fala sobre isso, né? O Pedro Lenza traz isso no livro dele. Todas as ações que foram julgadas questionando o vício de decoro foram julgadas improcedentes. Pelo menos as que eu conheço, né? Alguém já entrou com ação? Já e perdeu. Então, pelo menos as que eu sei, isso nunca foi pra frente. Ou pelo menos o que o Pedro Lenza traz no livro, né? As que eu sei são que estão no livro do Pedro Lenza, porque eu não procurei. Então, o Pedro Lenza fala que não teve nenhuma ação que foi julgada procedente disso. E porque eu também estudava pelo livro do Pedro Lenza.
Então, nesse caso, era um caso que dava a discutir se aquilo era inexistente ou seria nulo ou anulável. E o argumento é, olha, ainda que você tenha comprado alguns votos, a diferença de votos para aprovar a emenda constitucional foi significativa. E o que conseguiu ser comprovado naquela ação foram poucos votos, e isso não viciou como todo o processo. Ainda que você retire aqueles votos que foram comprados, você ainda teria aprovado a emenda, então não haveria um vício que coloque em risco a emenda. Agora, essa ideia é uma ideia que persiste. Se você conseguir comprovar em algum outro momento em que existe um vício de decoro, no sentido de haver distribuição de verba para compra de voto efetivamente, dá para você discutir se aquela lei continua válida ou não. A ideia por trás daquilo é uma ideia válida. É que no caso específico da reforma da Previdência, ela foi negada os pedidos que aconteceram até aquele momento no livro do Pedro Lenz. Convalidação ou saneamento. É o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente de um ato legal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado. Maria Silva. Então, se você tem um ato anulável, e você vai convalidar esse ato, vai sanear esse ato. Este novo ato é um ato administrativo, também. E tem que ter as mesmas características do ato anterior. Ele corrige aquele ato. E esse ato, quando produz efeitos retroativos ao momento em que o primeiro ato, que era anulável, foi produzido. Por quê? Porque ele precisa resolver a situação, ele precisa sanear a situação. Para sanear, ele tem que retroagir. Se ele não retroagir, ele não saneia a situação, não resolve. Ele resolve dali para frente, mas resolve dali para trás. A supressão do vício normalmente depende de alguma providência da administração, mas pode depender de ato de particular, quando pendente sua manifestação vinda fazê-lo para convalidação. Então, como é aquela questão de forma ou competência, para convalidar precisa ser a autoridade competente ou da forma adequada. Às vezes, para a forma adequada, falta uma manifestação no particular, que pode resolver o problema. Para o Celso Antônio, o saneamento diz respeito à convalidação de ato de particular. A convalidação só é possível se o ato puder ser reproduzido validamente, sanar o vício no momento presente, se manter oportuno e conveniente. Então, para o Celso Antônio é um pouco diferente. Então, para a Maria Silvia, vamos lá, retomando. Para a Maria Silvia, a convalidação é o ato administrativo de convalidação produz efeitos retroativos. E serve tanto para quando o problema é da administração pública, que ela tem que corrigir seus erros, ou quando falta alguma manifestação de vontade do particular. Para o Celso Antônio, só é possível se o ato for reproduzido, se o ato puder ser reproduzido, então, só é possível se o ato for reproduzido validamente e no momento presente. Então, para ele tem dois critérios. Eu posso reproduzir o ato, se eu puder reproduzir o ato, ele é convalidável. Se eu posso, ele ainda mantém oportuno e conveniente naquele momento, aí eu faço de novo. Por quê? Porque o Celso Antônio mistura aqui um pouco as coisas, né? Nesse caso, seria um caso de revogação. Mas você não vai revogar um ato ilícito. Já que o ato já deixou de produzir efeito, você não vai convalidar, porque ele não é mais conveniente nem oportuno. Você não vai convalidar só porque ele pode ser convalidado. Você vai convalidar porque ele continua, se um ato for discricionário, conveniente e oportuno. Vocês entenderam isso? Existe uma diferença no conceito de convalidação para o Celso Antônio e para Maria Silvia. Para Maria Silvia, a convalidação basta que é um ato administrativo que tem os mesmos critérios. Os mesmos critérios do ato administrativo normal, só que ele produz efeitos retroativos. Então, para um negócio mais simples, eu tenho um ato A que é inválido, é anulável. Eu venho com o ato B que corrige a causa de invalidade daquele ato A e produz efeitos a partir do ato A para que aquilo não gere problemas no futuro. Então, ele produz efeitos para o passado também e não resolve a situação dali para frente. Para o Celso Antônio, ele tem que ser um ato que seja apto a resolver aquele problema. Então tem que ser o ato B, o ato A é inválido, o ato B tem que ser apto a resolver o problema. E se for um ato administrativo, o ato A for um ato discricionário, tiver juízo de conveniência e oportunidade, precisa ser mantido o juízo de conveniência e oportunidade na situação B. Por quê? Porque se o ato fosse lícito, haveria revogação nesse momento. Porque revoga ato lícito, lembra disso? Então haveria revogação. Se haveria uma revogação, aquele ato deixar de ser oportuno e conveniente, por que eu vou convalidar um ato que não é mais oportuno e conveniente? Deixo ele continuar nulo. Anulável. Ele é anulável, eu torno nulo, tiro do mundo. O Celso Antônio, de certo modo, torna aquilo pragmático, né? Aquilo que seria a causa de revogação, como o ato de anulável, vira a causa de anulabilidade. Melhor, vira motivo para não convalidação.
Que é diferente, entenderam? Ele é anulável, a falta de conveniência e oportunidade de convalidar o ato torna aquele ato não convalidável. E qual que é essa questão então? Então, para o Celso Antônio, a convalidação é ato discricionário. Entende a diferença? O que significa dizer que a administração não é obrigada a convalidar. Só convalida se o ato continuar... Se tiver... Então, para o Celso Antônio, tem mais um requisito. Mareciva é simples. A Mareciva parece não abordar essa questão de um jeito mais profundo. Para ela é muito simples. O ato tem que corrigir o ato anterior e pronto, né? Se corrigir o ato anterior para os efeitos retroativos. Para o Celso Antônio fala, olha, o ato de convalidação é um ato discricionário. E por ser discricionário, ele tem que passar por um juízo de conveniência e oportunidade. Então, se aquele ato anterior, que nesse caso, se fosse tudo lícito, seria um caso, geraria uma revogação nesse momento, porque não é oportuno e conveniente mais, e já que ele é lícito mesmo, e ele é anulável, eu não convalido. Eu não torno aquilo lícito. E aquilo deixa de existir. Qual que seria, para Maria Silvia, o caminho correto para esse caso? Eu convalido o ato e eu revogo o ato. Entendeu? Por quê? Porque convalidar eu torno válido e revogar porque o juízo de conveniência e oportunidade seria depois. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Poderia ser no mesmo ato. Olha, eu estou convalidando, eu sou a autoridade competente, estou usando a forma adequada, estou convalidando o ato aqui agora e revogo o ato porque não é mais oportuno e conveniente. Poderia ser a mesma coisa. Ele deixa de produzir efeitos. Só que aí ele passa a ser um ato lícito, aí ele passa a gerar consequências. Tudo muda, né? Quando você revoga um ato, é diferente de você anular um ato. Então isso tem consequências. Essa é a diferença na posição dos dois. Entenderam? Agora ficou mais claro? Não. A impugnação administrativa judicial, em regra, impede a convalidação do ato. Por quê? Você está impugnando? Não está controvertida ainda. Senão é um catch. Senão é um gatinho de administração. Alguém impugna o ato, dizendo que ela não é, se ela tem interesse naquilo, ela convalida e perde a objetação judicial. Não, se for impugnado, tanto administrativamente quanto judicialmente, ela tem que esperar a decisão da impugnação. Não pode mais decidir aquilo. E a impugnação vai convalidar ou não. Ou vai determinar a convalidação. Se entende, olha o tamanho da consequência, se entende que a convalidação é um ato discricionário, lembra que no ato discricionário, quando existe atuação judicial, o Poder Judiciário não pratica o ato, mas determina que a fazenda, que o Estado produza? Então, se a convalidação é ato discricionário, o juiz não pode convalidar, ele tem que mandar que a administração convalide. Tudo muda quando você achar aquilo como discricionário ou vinculado. Aqui, e no fim essa é a questão, a convalidação é um ato vinculado ou discricionário? Depende, né, dos dois lá, que eu dependo da conveniência e oportunidade. Como sempre, depende da corrente adotada. Pro Eli, o dono do fórum, a convalidação só é admissível em casos excepcionais se não houver prejuízo a terceiros ou lesão ao interesse público. Entendem que a regra é a invalidação diante do vício. Dessa forma, é possível concluir que o ato é discricionário. Para o Celso Antônio, se a convalidação é possível diante do vício, vincula o administrador, a menos que haja vício de competência em ato discricionário. Hipótese em que a convalidação é discricionária, ou seja, quem é competente para reavaliar o mérito. Quem é competente vai reavaliar o mérito. A autoridade que praticou o ato não era competente porque não havia recebido delegação para a prática de o ato e, além disso, escolheu o conteúdo do ato discricionário. A autoridade competente não está obrigada a convalidar o ato, mas terá a faculdade de fazê-lo, conforme entenda que a autoridade que o praticou tenha feito a melhor escolha quanto ao seu conteúdo. Então aqui o que ele está falando é o seguinte: se o vício for de competência, a autoridade competente não está vinculada ao juízo de discricionariedade da autoridade incompetente. Certo? Para o Eli Lopes, então, é discricionário. A administração convalida se quiser. Para o Celso Antônio, se o vício for de forma, a autoridade competente, é só de forma. Você refaz a forma, acabou. É uma irregularidade. Não chega nem a ser um vício. Mas se o vício for de competência, que é o vício importante, a autoridade competente tem que poder fazer o juízo adequado de conveniência e oportunidade. Então, nesse caso, é discricionário. É por isso que a gente voltou àquela discussão anterior, que é um ato discricionário.
Por quê? Porque você não pode vincular. A autoridade competente não pode ser vinculada a uma decisão, a um ato administrativo, por uma autoridade que era incompetente. Não sendo possível convalidar, será o caso de invalidar o ato viciado, salvo se a situação esteja estabilizada pelo direito, o que ocorre em duas hipóteses. Escoado o prazo prescricional para a administração invalidar o ato, ou quando a situação demonstrar que o interesse público é maior pela manutenção do ato. Existem casos aí, alguns casos dessa questão de anulação de diplomas, em que as pessoas fizeram mestrado, doutorado, faculdade, não sei o que, dão aula, então um monte de coisa depois. Você pega, por exemplo, olha que loucura que é esse tipo de coisa. Um juiz de direito qualquer teve um diploma de ensino fundamental invalidado, por algum motivo qualquer. A autoridade que emitiu aquele diploma não era a autoridade competente, por exemplo. Não é uma questão de fraude, né, necessariamente, mas uma questão de incompetência. O ato é nulo, anulável. Aí ele fez ensino médio, faculdade, concurso, emitiu sentença, um monte de sentença, tudo mais. Se você considera que aquele ato lá atrás é anulável, e você anula esse ato, todos os atos posteriores são nulos. Acabou com a vida do cara. E não só do cara, mas de todo mundo que foi sentenciado, todos os casos que ele decidiu, tudo vira nulo. Então, para você proteger o interesse público, fala, não, gente, não dá, isso aí vai causar problema demais para o interesse público, vai causar muito mais problema do que eu proteger a licitude do ato lá de competência que expediu o diploma de ensino fundamental do cara. É melhor eu tocar para frente e não invalidar esse ato. Porque se o cara fez ensino médio, se o cara fez faculdade, se o cara fez do concurso e tudo mais, é claro que ele tinha condição de ter um diploma de ensino fundamental, não tem dúvida disso. Então não existe um prejuízo para a administração. Diferente, por exemplo, se fosse faculdade de Direito, né? Aí seria mais complicado. Mas se o cara passou no concurso também, você já pensa, pô, tonto não é. Não, que lá seja muito esperto passar no concurso, né? Tô aqui eu para dizer que não é muito esperto. Mas tonto não é. Também tô aqui dizendo que não é tonto. Porque, segundo o autor, o ato viciado se caracteriza como ampliativo da esfera jurídica dos administrados, e dele decorrem sucessivas relações jurídicas que criaram para sujeitos de boa-fé, fazendo que encontram um par norma protetora de interesses hierarquicamente superiores ou mais amplos que os residentes da norma violada, de tal sorte que a destruição do ato geraria agravos maiores aos interesses protegidos da ordem jurídica que aos resultados do ato censurado. Ou seja, ele disse de um jeito difícil que eu acabei de explicar a questão do cara que tem o diploma invalidado lá no ensino fundamental. As consequências da anulação do ato serão muito piores para o interesse público do que a manutenção do ato. Então, nesse caso, a administração não é obrigada a invalidar o ato. E, de certo modo, também é um juízo de conveniência e oportunidade, certo? Porque se eu vou avaliar se aquilo vai produzir efeitos piores do que eu manter, eu tenho que avaliar a conveniência e oportunidade da anulação. Eu vou ver se é conveniente e se é oportuno. Eu deixo de anular nesse caso porque é inconveniente. Então, de certa forma, para Maria Silvia Danella de Pietro, a primeira hipótese é chamada de confirmação tácita, ao passo que a segunda hipótese é chamada de confirmação. Para Celso Antônio, a confirmação é algo que diverso e equivale à convalidação por autoridade diferente daquela que praticou o ato. Maria Silvia entende que a convalidação às vezes é vinculada e às vezes é discricionária. Tratando-se de vício quanto ao sujeito em ato vinculado, a convalidação é vinculada. Quanto ao vício de ato discricionário, a convalidação é discricionária. Então, para Maria Silvia, depende do ato. Se o ato é vinculado, a convalidação é vinculada. Se o ato é discricionário, a convalidação é discricionária. Para o Celso Antônio, tem essa discussão sobre confirmação e confirmação tácita, que precisa ver qual outro exemplo. Vamos ver, vai. Uma questão da confirmação tácita é a questão sobre como os vícios são possíveis, são os de forma e de competência, né, que geram anulabilidade. Se for de forma, é uma confirmação tácita, você faz da forma correta. Se for de competência, existe de fato confirmação. O Celso Antônio, isso não tem nada a ver com nada. Então, os vícios nos requisitos. Então, vício no requisito de competência. Quando a autoridade é incompetente, pulata o ato. E a autoridade pode ratificar o ato convalidando. Regra, a convalidação é possível desde que o ato não era de competência de determinada autoridade. O ato de competência exclusiva de certa autoridade não admite convalidação ou confirmação, pois somente ela pode praticar. E aqui é a questão da confirmação ou convalidação. Se a Maria Silva está falando que o ato lá foi por autoridade incompetente, a outra autoridade não pode convalidar ou confirmar, tem que ser a autoridade competente para fazê-lo. E aí é um novo ato administrativo que pode produzir efeitos pretéritos. No tocante ao vício requisito de forma, prevalece o entendimento de que admite a convalidação como regra desde que não seja essencial a validade. Então, se faltou uma assinatura, se a forma não foi correta, se faltou uma parte do modelo,
Se o cara não deu o Ctrl-C, Ctrl-V adequado, resolve. Vistos os requisitos de finalidade, motivo e objeto não admitem convalidação. Ou seja, viciado o ato em um desses requisitos, será ato administrativo nulo, que é o que a gente está falando até agora. O ato, se for finalidade, motivo ou objeto, o ato é nulo. Se for competência ou forma, o ato é anulável e pode ser convalidado. Como o motivo não pode ser declarado retroativamente, tem uma possibilidade de convalidação. Esse é um caso interessante. Tem um caso da loja da minha mãe tem uma loja de roupa branca. E ela tomou uma multa do Inmetro porque uma toalhinha tinha aquelas figurinhas de lavagem na ordem errada. Nossa. E aí ela, acho que não tinha mais, não sei se o que aconteceu, mas ela não conseguiu informar, não conseguiu informar o fabricante e tomou uma multa. E a multa valia do Inmetro era de R$100 a, sei lá, acho que R$10 mil, alguma coisa assim. E a multa ficou em R$753,10. E não tinha motivo para isso. Não, vai vendo, olha como as coisas são loucas. A decisão administrativa não dava um motivo para fixar nesse valor. Ela não dizia por que esse valor. Aí o meu pai e a minha irmã, que são advogados também, eles podem advogar, né? Como sou defensor, não posso advogar. Entraram com o mandado de segurança discutindo esse ponto específico, falando: olha, esse aumento de R$653,10 é nulo. A multa, ok. Depois os recursos administrativos e tudo mais, mas este pedaço de aumento é nulo. Por quê? Porque como não tem visto de motivação, esse aumento é um aumento que é discricionário, eu preciso motivar, eu preciso demonstrar o porquê da motivação, e se não tiver, a pena tem que ficar no mínimo. Tem que ficar em R$100. Perdeu na primeira instância. O judiciário, e boa parte da argumentação era: não cabe convalidação. Não dá para você motivar depois que o ato já foi emitido. Você não pode motivar depois. Você motiva quando o ato foi emitido. Por isso que não cabe convalidação por causa de motivo. Aí fizemos uma apelação. A apelação foi julgada... eles fizeram. Eu não fiz a apelação. A apelação foi julgada procedente em parte. Reduziu a multa para R$500. Por qual razão? Porque achou que era desproporcional o valor e reduziu para R$500. Mas e a questão da convalidação? E a questão do motivo? Reconheceu que não tinha motivação mesmo, mas deixou em R$500. Não faz sentido. Essa decisão é a única que não faz sentido. Uma coisa é você falar: não, tem motivo, ele usou algum critério qualquer. Outra coisa é você falar: não, tem motivo e esse aumento é nulo. Mas falar: não, então vou fixar em R$500 não faz o menor sentido. Mas aí o Inmetro entrou com recurso especial. O recurso especial foi inadmitido e entrou com agravo do recurso especial. Ou seja, eles estão discutindo R$153 no recurso especial. Nossa, meu Deus. E está lá para julgar no STJ agora. Mas é uma questão de vício de motivação. Não existia uma motivação no ato. Ele simplesmente fixou o valor. Sem falar por quê. Na defesa dele, na contestação, ele explica um critério que ele coloca. Mas já passou. Ele não pode motivar o ato depois que o ato já foi emitido. Mas senão fica fácil, né? Senão fica fácil. Toda vez que alguém reclama, você fala: não, puta, é verdade, preciso motivar. Aí você motiva depois. Então a convalidação por vício de motivo é inválida, admissível. Consequentemente, havendo desvio de finalidade. Como o motivo pode ser alterado retroativamente, não há possibilidade de convalidação. Havendo desvio de finalidade ou de poder, quer dizer, afastando-se o ato do interesse público, a convalidação é inadmissível. Também, porque aí você não tem como convalidar um ato que vai contra o interesse público. Consequentemente, o objeto, que é a decorrência do motivo e da finalidade, não pode ser convalidado. O que é possível é a conversão do ato, trespasse de um ato dentro de uma categoria, numa categoria ele é inválido, para outra em que ele possa ser válido com efeitos retroativos. Por exemplo, conversão de nomeação em comissão para algum cargo, para ocupar o cargo efetivo, e nomeação em comissão para ocupar o cargo em comissão. Então, o cargo efetivo tem que ser provido por concurso. Se eu nomeio para um cargo efetivo, eu nomeio um comissionado, nomeio como se fosse comissão para um cargo efetivo, é um ato nulo, né? O objeto é nulo, porque não existe aqui, não existe um vício de motivo e de finalidade. Ilegalidade também, porque o ato tem que ser provido por norma, por concurso. Mas eu posso fazer o trespasse, eu posso alterar esse ato. E aí, então, ao invés de eu nomear ele para um cargo efetivo, eu nomeio para um cargo em comissão. E aí, esse ato, a nomeação daquela pessoa,
ele ser servidor público, passa a ser funcionário público, né? Funcionário público, ele passa a ser válida. Nesse caso, porque houve a transmutação para um ato que é possível. Essa mudança do ato chama trespasse. Ressalva-se o Carvalho Filho entende que os atos administrativos plúrimos, atos que se destinam a mais de uma finalidade, podem ter serviços requisitos na forma, motivo e objeto validados. Então, o que ele está dizendo aqui? Se você tem duas finalidades num ato, mas uma é ilegal e a outra é legal, o ato persiste, não pode ser convalidado, porque existe uma finalidade legal ainda. A Lei 9784/99, no artigo 55, cuida da convalidação e o faz como um ato discricionário, porque confere faculdade de administração para convalidar os atos que apresentem efeitos sanáveis, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Respondendo à pergunta, então, a lei diz que a convalidação é um ato discricionário e está sujeito à conveniência e oportunidade. A gente perguntou lá atrás se a convalidação é um ato discricionário ou um ato vinculado. Tem várias teorias, doutrina diverge, mas a lei é clara dizendo que o ato é discricionário. E para a prova, então, Melhor a lei. Oi? Essa prova é a lei. Sim, se você tiver espaço, que na defensoria não tem espaço, porque não cai questão dissertativa. Mas em outras provas, se houvesse uma questão dissertativa, você poderia discutir tudo isso. Fazer toda essa discussão, inclusive citar a doutrina e tudo mais. Mas uma questão alternativa, se perguntar se a convalidação é ato discricionário vinculado, você vai falar que é discricionário. Por quê? Porque tem lei. E se alguém falar que não é, você vai falar, negócio, tá aqui na lei, ó. Tem que falar essa questão então. Professor, esses atos plúrimos é aqueles que, por exemplo, duas autoridades para fazer? Não, esses atos são atos complexos ou compostos. Atos plúrimos é que tu tem mais de uma finalidade. Então, por exemplo, qual que era o exemplo de finalidade? Você precisa construir uma escola, mas você tem um adversário político que tem uma casa num local bom na cidade. Aí você faz uma desapropriação na casa do cara para construir uma escola. Bom, existe uma finalidade lícita, eu preciso construir uma escola mesmo naquela região, naquele bairro. Só que a finalidade é foder com o meu adversário político. Essa finalidade tem duas finalidades específicas. E aí para o Carvalho Filho olha, como ele tinha uma finalidade lícita, que era construir a escola que estava construindo naquele bairro, ele consegue fundamentar essa finalidade, ainda que tivesse uma outra finalidade oculta, que fosse afetar o adversário político, dá para discutir a validade, manter a validade desse ato. Já foi. Teoria dualista dos atos administrativos viciados. Aceita ela pela maioria da doutrina da jurisprudência pelo direito positivo, a lei é aquela que distingue os vícios entre nulos e anuláveis. Em decisão na qual se evidencia e não acarretam lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. Os atos que se apresentam defeitos sanáveis podem ser convalidados pela própria administração. Então aqui, essa teoria dualista é uma teoria que não necessariamente é adotada, porque você pode entender que todos os atos quando tem vício são nulos. Mas para a doutrina, a jurisprudência e a lei, existem atos nulos e atos anuláveis. Os atos anuláveis são passíveis de convalidação. A lei estadual. A administração pode convalidar seus atos inválidos quando a invalidade ocorrer de vício de competência ou de ordem formal, desde que. Então, de novo, é só para quando é vício de competência ou vício de formalidade. A hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita por autoridade titulada para a prática do ato e não se trata de competência indelegável. Se for incompetência indelegável, competência exclusiva não pode convalidar, tem que produzir um novo ato. Agora, se for competência que é delegável, basta que a autoridade competente faça um novo ato. E aqui tem o juízo de discricionariedade. A autoridade competente não está vinculada ao que a autoridade incompetente decidiu. 2. Na hipótese de vício formal, se pode ser suprido de modo eficaz. Então, tem que ser possível fazer a formalidade nova. Por exemplo, se precisa de um particular, o particular faleceu, aí às vezes é meio complicado de resolver, né, esse problema. É um pouco difícil. Então, nesse caso, não pode ser suprido de modo eficaz. Não será admitida a convalidação quando ela resultar prejuízo à administração ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado. A gente falou, não pode tratar de ato impugnado. A convalidação será formalizada por ato motivado. Eu tenho que motivar o ato também, porque todo ato administrativo é motivado, tem que ser motivado, e a convalidação é ato administrativo. Há autores que adotam a teoria monista, em que apenas admite ato inválido não havendo distinção e não admitido convalidação do ato administrativo. Então, se você trata uma teoria monista, em que não existe ato anulável e ato nulo, todo ato é inválido e nunca pode haver convalidação. Rodrigo, mas uma dúvida. Por exemplo, nos atos que é complexo, que precisa de duas autoridades fazendo,
Tendo a nulidade ou vício, nas duas casas eles analisam a conveniência e oportunidade. Por exemplo, pensando aqui em nomeação de ministro, presidente e mais senado. Você pode refazer o ato inteiro. Na verdade depende do vício, né? É difícil ter dois vícios nas duas manifestações. Se for um ato composto que depender de duas manifestações conjuntas, esse ato teria que ser refeito. A questão é que num vício de manifestação, você está pensando, nesse vício que você está pensando, é um vício que é nulo, que já é nulidade. Porque ele está falando sobre forma, objeto, finalidade ou motivo. Se for, mas nas duas casas ele é competente e o vício de forma você vai resolver. Então, por exemplo, você precisa votar, errou a conta dos ministros, precisava votar com 3/5 e votou com. Tinha menos que 3/5, errou a conta, na contagem. Você refaz a contagem. E aí passou ou não passou, resolve o problema. É uma questão de forma. Se precisar, não sei o que, não tinha quórum para começar a votar. Volta quando tiver quórum, volta de novo. É questão de forma, você resolve. Entendeu? Bom, diante de um ato de viciado, então a administração pode. Se o ato for nulo, ela deve ser anulado, pois somente assim se restabelece a legalidade, desde que respeitar o limite temporal. Se o ato for anulável, ela pode convalidar ou anular. Então a gente está resumindo aqui para fechar, porque esse é o penúltimo slide. E a gente já vai acabar a primeira parte da aula aqui. Então ela pode convalidar ou anular. Para a parte da doutrina, essa escolha é discricionária, podendo convalidar ou anular baseado em juízo de conveniência e oportunidade pela opção que dá a entender o texto legal. Para a outra parte, o ato tem regra vinculada, devendo a administração convalidar, prestigiando os princípios da economia processual, da proteção à confiança legítima, da segurança jurídica e da legalidade. Essa veio da Zakanner que fala sobre isso. Mantém um ato já existente para prestigiar o maior número de princípios constitucionais. Não deve anular porque esse ato somente é prestigiado pelo princípio da legalidade. Somente prestigiaria o princípio da legalidade. Então, assim, qual que é a posição dessa veio da Zakanner? É que manter um ato, ou convalidar um ato, tratar um ato como vinculado, eu atendo a muito mais princípios administrativos do que se eu anular o ato necessariamente. Se eu anular o ato necessariamente, eu estou atendendo o princípio da legalidade. Se eu convalidar, estou atendendo o princípio da economia processual, da confiança, boa-fé, da segurança jurídica e da legalidade. Posição ojulatória para Maria Silvia, Associação Antônia e Maria da Doutrina. A posição de que fugiu. O entendimento como a supracitada na Lei 10.177 de 98 de São Paulo. Exceção. Ato discricionário cujo vício está na vício de competência. Não se pode dar autoridade competente à discricionalidade. Que é o que a gente está discutindo, que tem que ser ato coisa competente. Formas de convalidação. Ratificação, que é pela mesma autoridade. Confirmação, que é por outra autoridade, a autoridade confirma aquele ato. Ou saneamento, que é praticado por um particular. Quando tem algum vício que falta preencher ali, faltou um documento. Por exemplo, às vezes você faltou um documento para obter uma certidão. Ele pode trazer o documento, obter a certidão e está resolvido. Limites da convalidação. Vício nos requisitos de finalidade, motivação ou objeto. Ato já impugnado perante a administração ou poder judiciário. Defeitos insanáveis na forma e no objeto. Ou convalidação causar dano ao interesse público. Ou ato prejudicial a terceiro de forma ilícita. Então aqui a gente resumiu os limites da convalidação. E assim a gente acaba, finalmente, atos administrativos. Vou fazer um intervalinho.